Eu gostaria de prosseguir com o nosso programa de trabalho na relação que temos de longo prazo com a ILE Café. O Pensa e a Universidade do Café têm desenvolvido tanto trabalhos na área de educação continuada como de pesquisa. E um detalhe importante, muitas vezes quando se fala que a empresa privada apoia o desenvolvimento de pesquisa na universidade, muita gente na universidade acha estranho, fala, mas isso é um resultado que interessa só à empresa. E eu queria mencionar que nós vamos avançar agora para apresentar para vocês os resultados de um projeto de pesquisa que, tal como os projetos anteriores que a ILE patrocinou aqui na Universidade de São Paulo, o interesse da ILE foi sempre de que publique-se, coloquem esses resultados nos melhores journals científicos. E essa semana, durante as nossas conversas, esse tema voltou à tona, ou seja, a ILE deseja, faz todo o incentivo para que os resultados sejam efetivamente publicados. Eu queria convidar o professor Eduardo Spers para vir compor comigo aqui, então, por gentileza, Edu. O Eduardo Spers é um querido amigo, antes de mais nada, professor da Universidade de São Paulo, na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, e professor da Escola Superior de Propaganda e Marketing, tal como o Tejon, que também é ligado a essa importante escola aqui no Brasil. Então, nós vamos dividir o nosso trabalho. Eu vou pedir para você me emprestar esse microfone para... Alô, alô? Está funcionando? Tá? Não, né? Okay. Obrigado. Ok. Nós vamos dividir essa nossa apresentação em duas partes. Eu vou fazer a primeira, o Edu vai fazer a segunda. Eu espero que o pointer está ali, está ok, perfeito. Bom, esse aqui é um trabalho que foi motivado pela ILE e definimos em conjunto o tema, ou seja, a possibilidade de diferenciação na produção de café. Como que o consumidor lá na ponta entende e enxerga os aspectos de diferenciação do produto? Como o próprio Tejon colocou, não tem outra maneira da gente olhar a produção, os sistemas agroindustriais, senão sob a ótica sistêmica da cadeia produtiva. E é isso, portanto, que esse estudo, que é um trabalho feito em conjunto, Samuel, o Eduardo Spers, o Antônio Carlos Lima Nogueira, que está aqui presente, a Cris Leles também, que está aqui presente, foi desenvolvido no ano passado. Pois bem, a ideia central, nós enxergamos que existe um elemento de visão empresarial que caracteriza a ILE ao longo dos anos, que é o tema da inovação. A ILE busca inovar. E é interessante que, no caso desse projeto, a motivação foi: vamos entender cada vez mais o que o consumidor quer para que a nossa inovação possa ser direcionada para esse interesse. Ou seja, a ideia sempre foi de diferenciar o produto buscando alta qualidade. Esse é o tema geral. Mas quando a gente abre essa caixa da alta qualidade, tem um montão de coisa aí dentro que merece ser vista. E é isso que a ILE desejava que nós procurássemos aprofundar. Então, o objetivo da pesquisa foi identificar tendências valorizadas pelos consumidores e pela sociedade. A pesquisa teve algumas etapas. Primeiro, nós fizemos aquilo que a gente chama de pesquisa documental, desenvolvemos um modelo para analisar, e daí nós identificamos na etapa 2, nós procuramos, e a ideia é sempre essa, vamos começar ouvindo os atores, ouvindo vocês, desde o consumidor até o produtor agrícola, que estão envolvidos com o tema. Então nós fizemos painéis com produtores e especialistas, alguns dos presentes participaram dos painéis, e fizemos primeiro uma análise quantitativa desse nosso modelo conceitual que foi desenvolvido anteriormente.
Pois bem, com base nessa primeira etapa, nós avançamos para a etapa 3, que foi um trabalho aí, entra o Edu, ele vai apresentar depois esses resultados, um trabalho utilizando uma técnica especial para lidar com o consumidor, que chama-se análise conjunta, conjoint analysis, que é uma análise quantitativa, permite que se faça testes estatísticos, identifique-se efetivamente diferenças entre percepções dos consumidores. E, finalmente, nós geramos um relatório e procuramos, então, integrar as etapas. Eu quero, de início, dizer que o material que o Eduardo conseguiu levantar e os dados que temos, eles têm um potencial de exploração muito maior ainda do que isso que nós vamos apresentar. Na etapa 1, portanto, nós fizemos a revisão de literatura, fomos a percorrer o que os congressos especializados já produziram, buscamos publicações científicas, elaboramos o modelo conceitual. E esse modelo conceitual estava muito focado na questão das macro tendências e identificar categorias. Ou seja, nós precisamos, para a gente entender, a gente tem que criar categorias, foi o nosso interesse. Quais são os drivers, aquilo que o consumidor está mais interessado. Então, nós procuramos olhar essas categorias e, a partir daí, estudá-las sob a ótica da potencialidade de geração de diferenciação no café. Então, essa é a ideia central. Bom, as macro tendências partiram, primeiro, do tema tecnológico, garantias de qualidade e rastreabilidade. Bom, qualidade, nós temos um histórico no Brasil, né? O selo pureza da ABIC, não é? Rastreabilidade, aí ele tem um intenso trabalho em torno desse tema. A segunda macro tendência identificada, a garantia socioambiental. Então, aí nós caminhamos para o lado de produção orgânica, que também tem uma conexão, obviamente, com tecnologia, e nós temos iniciativas de selos orgânicos no Brasil. E do lado social, ou seja, outros atributos que tenham a ver com o elemento social, por exemplo, que afetam tudo o que se fala em termos de fair trade, e o café tem exemplos também sob essa ótica. Finalmente, a terceira macro tendência, já falamos dela agora há pouco, é a garantia de origem, como a própria experiência do Cerrado Mineiro já nos mostra, não é? Então, o caminho para a indicação geográfica é garantia de origem. Nós temos, então, hoje o Brasil também com exemplo muito positivo, que já foi aqui mencionado. Então, as macro tendências que identificamos foram essas. Na segunda etapa, nós organizamos painéis com produtores e especialistas. 3 painéis. Fizemos em Franca, em Cabo Verde, em São Paulo. Reunimos especialistas. E aqui existe um método por trás desse tipo de reunião, justamente para procurar com que no diálogo com esses especialistas, a gente consiga mapear, identificar as tendências. Tivemos produtores, representantes de associações, pesquisadores, enfim, lideranças envolvidas com o setor. E aí, 5 questões fundamentais em termos de garantia tecnológica, qualidade e rastreabilidade, garantia socioambiental, a questão orgânica e social, e garantia de origem, ou seja, os pontos centrais foram, então, os resultantes desse painel com especialistas. Daí nós caminhamos para, eu vou ser bem breve nessa parte, apenas para levantar os pontos, para poder passar a bola para o Edu, que vai entrar no detalhe do resultado da análise quantitativa. Mas apenas para colocar no item qualidade, a pergunta era, então, quais as inovações em termos de atributos de qualidade que podem ser usados em termos de diferenciação no mercado de café? Vários pontos foram levantados, e aqui nós identificamos os mais relevantes. Aperfeiçoamento em processo de secagem, controle de micro-organismos que possam afetar o produto. E quando a gente fala controle, tanto explorar o que pode ser benéfico, como controlar aqueles micro-organismos que possam causar problemas.
criação de índices especializados, classificação por excelência, redução do uso de defensivos. Esse é um movimento que, na verdade, ele é global, ele pega todos os produtos agrícolas e a preocupação com o consumidor em termos de segurança do alimento, identificação de variedades, identificação de cafés naturais, ou seja, um ponto que o Dr. André Aili levantou pelo menos 3 vezes na sua fala, o café caminha para um conceito similar ao do vinho. Na questão de rastreabilidade, a questão de caminhar-se para microlotes, ou seja, a especialização da atuação, que exige do produtor um esforço certamente muito grande, o conceito de terroir chegando ao café, tecnologia de informação embarcada na propriedade rural, isso é uma necessidade, não é? O tema da emissão de carbono, que tem recebido uma atenção muito especial da ILE, trabalhando em conjunto com, talvez, o especialista mais importante sobre o tema no Brasil, o Dr. Serri, o professor Serri da Exalc, trabalhando nessa questão, ou seja, tem que se identificar efetivamente a métrica de emissões de carbono para o café. Associação de produção com ecossistema, QR Code na embalagem, ou seja, caminhar com tecnologia de informação, sensoriamento via internet, segurança do alimento, ou seja, conectar a informação da fazenda ao consumidor. Isso aumentaria, essa tendência aumenta muito a confiança do consumidor no produto, na marca, certamente, mas tem que ter todo um trabalho por trás disso que envolve uma coordenação fina da cadeia, ou seja, o produtor e a indústria em profunda conexão. Do lado da produção orgânica, que foi a outra macro tendência, qual a percepção sobre a produção orgânica no mercado de café? Quais são as perspectivas de evolução? Isso não é um tema novo, ele já foi até tratado aqui. Vocês verão como que na pesquisa aparece como uma preocupação de um nicho muito pequeno, ainda com pouco conhecimento de mercado, uma produção difícil, baixa competitividade, ou seja, o custo-benefício sob a ótica do produtor não foi convincente, pelo menos no resultado dos painéis. Existe uma elasticidade alta de demanda, ou seja, se o preço variar muito, o consumidor sai desse produto. O tema da confiança do consumidor, ou seja, uma assimetria informacional, será que esse produto é mesmo orgânico? Então, a qualidade do sistema de certificação passa a ser importante. Não acredito, isso aqui é uma frase colhida, não acredito em grande evolução em função das dificuldades de produção e baixo incremento de valor. Ou seja, dos painéis saiu uma visão bastante cética com respeito à produção orgânica. Do lado social, certificação social pode ser visto como um atributo de diferenciação no mercado de café? Quais são as perspectivas? Bom, primeiro, exigências crescentes que até extrapolam a decisão dos atores do sistema do café. É uma exigência crescente na sociedade, seja para café, seja para floresta, seja para qualquer produto, né? Cada vez mais os sistemas, como o Tejon chamou, a cadeia agrícola está pressionada e ela não resolve sozinha isso na agricultura. É um trabalho conjunto. Atualmente ainda, os especialistas olharam como uma baixa premiação, no caso do café. A legislação brasileira vai apertando o parafuso, né, mais exigente do que os países concorrentes. Existe um aumento de importância no mercado. Certificação social pode melhorar a gestão da propriedade. Esse é um elemento interessante que no painel aparece, ou seja, existe um efeito colateral quando você ataca um problema de certificação social e também bate na certificação tecnológica de outros atributos, que, em geral, o produtor tem que se organizar melhor para levantar aquelas informações. Então, acaba tendo um efeito positivo de gestão da propriedade. Necessidade de criação e controle, né, de índices de uso de mão de obra,
necessidade de criação de um selo social. E aí a percepção que nós puxamos para compartilhar com vocês. É um mercado em franco desenvolvimento, merece um olhar mais adequado. Do lado de indicação geográfica, garantia de origem geográfica pode ser um atributo de diferenciação, então aí sim viu-se um potencial de crescimento, um atributo ainda pouco explorado. Existem muitas regiões potencialmente diferenciáveis, não é? Mas vai exigir fazer aquilo que o pessoal do Cerrado fez. Ou seja, não é automático, né? Exige muito de coordenação. E, portanto, identificou-se ainda uma falta de organização dos produtores, a importância de explorar elementos históricos e culturais. Eu gostei muito quando o doutor Andréa levanta aqui, no encontro de Milão, os elementos culturais na exposição vão ganhar uma visibilidade maior. Talvez nós não percebamos como é importante isso e como o café tem embutido na sua história e na cultura, não é? Tantos elementos que podem ser explorados, e aí a indicação geográfica pode se beneficiar disso, não é? Criação de roteiros turísticos e outras possibilidades colaterais, ou seja, o Brasil é um gigante adormecido na questão de origem geográfica como atributo de diferenciação. Essa é outra frase colhida durante os painéis, não é? Com isso posto, eu só coloquei para vocês essa primeira etapa, que foi o resultado da análise qualitativa. O Edu agora vai mostrar para vocês o que foi a outra etapa, aquela que exigiu aplicação de questionários. O Edu treinou um exército de alunos, saiu fazendo entrevista em porta de supermercado, em tudo quanto é lugar. Ele vai contar a história para vocês. Obrigado, Décio. Bom dia a todos. Isso aí para nós foi um sonho de consumo, né? Para quem lida com marketing, o Tejão pode falar, de poder olhar o consumidor, né? Isso mostra como que a cadeias, né? O agronegócio tem mudado, né? De tentar diminuir esse gap, né? Entre produção e consumo, né? Então, os parabéns aí à ilha, à inovação, de poder, né? Investir nesse tipo de estudo e depois socializá-lo com todos, né? Então, bom, o foco, né, foi em Campinas, tá? A gente escolheu esse município porque ele é um tradicional produtor, né, e consumidor de café, principalmente, né? Então tem uma tradição bastante grande, né? Aí o que o Décio comentou em relação deixa eu acostumar aqui a questão dos envolvidos, né? Temos dois aí, tem a Juliana e o Otávio estão aqui presentes, que participaram, foram 21 pessoas envolvidas, isso a campo, né? Como deslocando, né? E tentando cumprir o objetivo, que era uma amostra estratificada, né? Que representasse toda a população. Então isso também foi uma inovação na pesquisa, porque se a gente fizesse uma pesquisa de mercado, a gente já selecionaria só consumidores com alta renda, né, potenciais aí, consumidores de café diferenciado. Mas a ideia da ilha mesmo foi socializar a informação e tentar dar um panorama que representasse a população como um todo, né? A gente teve muito mais entrevistas, aqui eu estou só colocando que foram 449 entrevistas que foram completadas. O questionário foi longo, né, então, né, foram mais de 500 aí, entrevistas, e ainda a gente teve que, né, desqualificar algumas para poder ter uma confiabilidade maior, tá? Então, a primeira filtro era se era consumidor de café, né? Então, né, houve já uma preocupação inicial de que quem respondesse o questionário, né, já tivesse o contato com o café, né? Aí são dados aí sobre Campinas, né? A estratificação, então, foi por idade, renda, gênero e grau de instrução, né? Então, até ao final, a gente levou aí quase um mês para finalizar a pesquisa, e a gente teve dificuldade até no final, né, de achar, né, pessoas com X idade, né, femininas, enfim, mas a gente conseguiu finalizar com sucesso, né? Bom, então essa é a ideia do questionário, né? Então teve toda uma preocupação, como o professor Décio coloca, desde você
validar o questionário, né? Foram várias reuniões internas entre nós. É interessante também que a gente usou, né? Foram feitos em 2 momentos, como o professor Décio colocou a lógica, né, das etapas. Então, a gente usou muitas das informações dos painéis para construir esse questionário junto ao consumidor, né? Então, teve perguntas espontâneas e perguntas induzidas para a gente validar ou não, né? O que, na verdade, a produção acha que o consumidor pensa, né, e o que o consumidor realmente pensa. Tá? Foram 60 questões. A gente até teve que, né, o questionário está muito longo, essa parte aí de diferenciação a gente teve que dividir em questionários distintos, né? Qualidade, certificação, sustentabilidade e origem foram o foco dos objetivos aí de diferenciação, né? Então, antes de falar, né, propriamente do resultado, eu queria... Isso geralmente é uma heurística, né, que se tem aí em relação ao consumidor. Quando você fala do consumidor italiano, né, o europeu, enfim, você tem um estereótipo, né? E no Brasil a gente convive com realidades completamente distintas, né? Então, para a gente dizer assim que isso aqui representa exatamente a população inteira, então é um desafio muito grande, né? A gente tem uma variedade imensa, né, de costumes, relação à renda, né, grau de instrução. Isso é um desafio, né, não só para o agronegócio, mas qualquer outro setor que queira entender o consumidor brasileiro, né? Então, eu queria só levantar 2 pontos que essa convivência ainda, né? Então, a gente tem 52% da amostra, né, ou seja, mais, né, quase metade, aí, e tem menos de 2 salários mínimos por mês, né? Essa é a grande quantidade, e esse foi o percentual, né, dos entrevistados nessa faixa, né? E o outro ponto que eu acho interessante, que já mostra aí, quase metade também, é um novo foco, né? Um consumidor que está vindo aí, né, consumir, então, uma oportunidade para o setor explorar, né, e criar, como foi colocado aqui, semelhante ao vinho, né, essas tradições em relação ao consumo. Tá? Aí sim, a gente fez perguntas, então, com opção, né, não eram perguntas espontâneas, sobre hábitos de consumo, né? Então, primeiro aí o café, o tipo, né, qual o tipo de café que consome, coado, né, quase 90%. Então, vocês vão ver que dá mais de 100%, porque ele tinha a opção de escolher, né, mais do que uma opção. Aí, né? Agora, só aqui é interessante, o doutor André mostrou aqui o lado da oferta de cápsulas, né? E aí a gente vê também isso refletido. A gente fez uma cross-section, né? É um momento que a gente pesquisou, mas provavelmente esse número é muito menor há alguns anos atrás, né? O que mostra uma boa resposta do consumidor em relação a aspectos de diferenciação. Ainda, né, o consumo é no lar, né, 60,6% aí, e no trabalho, né? Então, se a gente for pensar em inovação, muitas delas têm que ser direcionadas a esse momento do consumo ainda, né? Embora a gente tenha aí experiências, por exemplo, no suco de laranja, né, que até um dos desafios do suco de laranja, até fez uma campanha chamada I Feel Orange, que ele era um produto de café da manhã, né? Então, a ideia é rejuvenescer, né? Tentar explorar outros aspectos de consumo que você pode trabalhar, não só o produto em si, mas o momento de consumo, né? Então, esse é um ponto interessante também. Sabor e aroma, isso vai ser confirmado mais lá para frente também, nas questões espontâneas, são ainda, né, aspectos, né, ou seja, o prazer, né, bebida, né, os aspectos intrínsecos, os atributos ligados, principalmente a sabor e aroma, né, são os principais, né? Os outros, né, são opções que a gente havia colocado, né, que seguem aí como sequência em prioridade. Um ponto importante, até eu inverti aí, né, na apresentação, para mostrar onde que está a necessidade, talvez, aí, de desenvolver estratégias, né, em relação à informação sobre café. Tá? Então, a questão dos especialistas vai, né, se repetir no slide próximo aí, que eu vou mostrar,
mas as pessoas não têm informação sobre café, né? Você vê lá TV, né? Não recebe informação, 43% quase, e TV provavelmente comercial, né? Quando ele fala, né, de algum produto, de alguma marca de café. Então, muito pouco, né, se fala sobre café vindo, né, de quem produz, de quem conhece o café, né? E até essas mídias sociais aí, realmente é uma porcentagem muito pequena perto das possibilidades de hoje. Ainda em relação, né, à informação de quem vem, né, aí a confiança, vocês viram que o governo aqui está baixo, né, porque a pesquisa foi feita exatamente no momento, né, das manifestações, então ela também é sujeita aí a essas influências, né. Mas o que é interessante é que a confiança é muito grande na origem, né, ou seja, no processo de produção. Certo? Vem começando lá do mais alto do produtor, volta os especialistas, né? Lembra? Quer dizer, ele tem muita pouca informação dos especialistas e é exatamente esse público que vai gerar a confiança, né, e as novas informações sobre o café ou sobre os diferenciais do café. Tá? Em relação a conhecimento agora, naturalmente, né, mas isso poderia ser melhorado. O que está próximo, começando né, a ordem também está invertida. Então, como preparar, a qualidade, as marcas são próximas do consumidor, né? É um momento onde ele decide para comprar o seu produto. Então, isso, na verdade, é bem conhecido. Então, tem um gap ali em relação à produção também. Então, ele não conhece, né, certificação, né, isso depois também vai ser confirmado em relação a dimensões. Ele não conhece, né, a produção, conhece pouco. Você veja que é uma escala de 1 a 10, né? Então, o número 5 aí realmente representa um número bastante baixo. E não conhece a origem. Então, né, a gente fala aqui, é lógico que a gente tem uma diferença em marca, que a gente fala de identidade e imagem. A gente tem uma identidade com o café porque a gente está relacionado com o produto café. A imagem é quem está de fora, né? Então, a gente tem que olhar, né, com cuidado e entender que falta explicar para o consumidor essa questão que está mais próxima à produção, né, e mais distante dele. Aí a gente fez uma pergunta, que era uma pergunta encadeada, né, ou seja, só respondeu quem comprava café, né? Então, a primeira filtro era quem consome café e depois quem comprava. Então, só poderia responder quem comprava. Mas é um número quase, né, 90% aí dos respondentes, em algum momento, já compraram café, né, ou compram regularmente café. E os aspectos, né, no ponto de venda estão ligados aí à qualidade, né, marca e preço, né, atributos básicos, aí, nada relacionado à certificação, ou muito pouco. Né. Em relação à embalagem e design, né, outro aspecto importantíssimo, quando você olha outras indústrias, até por merchandising, né, desenvolvimento de embalagens com maior inovação. Né? Aí a gente perguntou dentro da embalagem, né, nesse aspecto, o que ele olhava como mais importante, né, o que ele avaliava. Né? Então, o tipo, né, se a embalagem é almofadada, vácuo, por exemplo, informação, então, né, tem um percentual até interessante, então ele olha, né, ali o produto, embora aí você possa ter espaços até para café vendido, por exemplo, no supermercado, em um só, né, local, né, ele poderia ser dividido, né, então os que teriam aí uma diferenciação de sustentabilidade poderiam estar em outro local para poder dar uma diferenciação, e isso viria junto com a própria embalagem, né, que estaria com um design diferenciado, né, veja que design tem até um aspecto, né, interessante, aí, com 17% quase. Então, se falou bastante aqui na questão da segurança. Então, a gente dividiu, né, lembrando, né, aquelas 4 dimensões, começando agora com uma escala em que ele colocava a importância de 1 a 10. Então, segurança, 8,45, lá em cima. Né, então, um aspecto que o consumidor não abre mão. Seguido do aroma, novamente, né, questão de sabor, e os outros itens aí, quer dizer, conhecer um pouco aí, quando o doutor André fala dos aspectos nutricionais, né, quer dizer, a gente pode viver mais com relação
o consumo da bebida, né, isso com certeza aumentaria aí os aspectos nutricionais e outros aí, tá? No quesito, na dimensão certificação, cafés sustentáveis, né, a gente mostrou, a gente tem vários estímulos, né, dados, né, para o consumidor. Para vocês terem uma ideia, cada entrevista deu mais de meia hora. Né? Nós temos, se somar todas as respostas, nem todos aceitaram, né, que fosse gravado, mas a gente tem quase 8 dias, né, se você for tentar ver de resultado, 8 dias, que é até muito rico o material, porque a pessoa se envolvia, gostava, né, de responder. Né? Muitos deles, nossa, que interessante, se envolvia muito na pesquisa. Então, a gente tem outros dados até interessantes a ser explorados, como o professor Décio falou, isso aqui dá para gerar aí uma quantidade imensa aí de publicações, resultados para serem trabalhados. Né? E aí volta de novo, né, a questão dos especialistas aí. Né? Então, isso é muito parecido com o que foi colocado aqui também, a questão do vinho. Né? Você forma lá, né, a questão do bem de crença, onde você tem a qualidade avaliada por um grupo de pessoas, né, já que essas informações são mais complexas para o público em geral. O selo ABIC, né, conformidade, né, como foi feito aqui em São Paulo, a gente fez uma pesquisa anterior, por exemplo, em Minas Gerais, a marca era mais importante do que até o selo, porque as pessoas conheciam mais marca. Né? Aí a questão da sustentabilidade, então, de novo, né, volta a questão da segurança, sem pesticida, a água, né, interessante bastante. Então, vocês vejam que são números elevados. Né, isso vai repercutir também no willingness to pay, o desejo de pagar, que está mais lá na frente também. Tá? Que foi o item que mais, vamos dizer assim, o consumidor está disposto a pagar, relacionado ou está relacionado a essas questões. A origem, né, então, o fato, aí tem a diferença entre origem e rastreabilidade. Né? Então, o que eles querem é realmente acompanhar, não só de saber de onde vem, mas por onde percorreu, por quem foi processado, né, e até chegar aí ao consumo. E depois vem o país, se tem QR Code, né, clima e solo, e assim, né, por diante, aí as informações relacionadas à origem que apareceram no painel com os produtores. Né? Aí eu tentei reduzir ao máximo, mas, né, vejam lá então, ó, sem pesticida é o maior desejo de se pagar a mais, né, pelo produto aí. Né? E aí, relacionado embaixo, os itens que se paga menos. Talvez bebida lá como último, porque não conhece. Né? Então, Edu, se não eu queria conhece, né? eu acho que é muito importante esse ponto. A pergunta aí era quanto você aceitaria pagar mais por tal atributo? É isso que o Edu, esse willingness to pay, é quanto que o consumidor aceita pôr a mão no bolso para pagar por aquilo, ou não. Né? Só estou isso aí, isso mesmo. Para ficar bem claro. Isso é tremendamente importante para todo mundo, para toda a cadeia. Né? Quanto que o consumidor final lá aceita pagar pelo atributo. Né? Dá uma ideia, né, de importância, né, ou seja, do que pode se caminhar com maior diferenciação e maior taxa, né, de lucratividade, por exemplo. Né? Aí uma análise interessante, aí já começa as análises, né, outras técnicas mais multivariadas, mais complexas, e aí eu desenhei para tentar simplificar aqui a apresentação. Então, quando você fala qualidade, né, a gente tinha uma série de perguntas com qualidade, e essa técnica ela aglutina essas perguntas, esses atributos, em algumas dimensões. Então, quando você fala qualidade do café, ele tem lá 3 dimensões. Uma sensorial, né, aroma, sabor, processo e produto. Então, são esses 3 pontos que, né, assim, o consumidor divide quando você fala de qualidade. Quando fala em sustentabilidade, a questão social está ligada ao produto, então ele não separa. Né? O social, ele olha a xícara e vê a questão social na xícara. Né? Isso parece interessante, a gente fez uma pesquisa, a Juliana participou, com a carne, né? Quando você pega o consumidor final, né, e fala sobre a produção de carne, o americano ele olha a fazenda. Né? E o
o brasileiro ele ora o gado, né? Por isso que ele tem o problema de ter que abater o gado, né? Então ele tem uma relação muito mais emocional e talvez isso se repita também em relação ao café, né? Então ele não dissocia ali a questão do trabalho, por exemplo, né? E depois o meio ambiente. E certificação em origem não tem. É a mesma coisa. Por mais que você queira falar certificação A, certificação B, né, de um tipo, é a mesma coisa. É uma coisa só, né? Então a gente explorou vários tipos ali de certificação, mas para ele é uma coisa só. Da mesma forma a origem, né? Então, se a origem é país, etc., depois vocês vão ver que a gente tenta trabalhar isso com a conjoint, mas basicamente, né, há vamos dizer assim, uma avenida para você fatiar a cabeça do consumidor e poder até explorar segmentos distintos aí em relação à percepção, tá? Então isso sinaliza que é um desconhecimento em relação a essas dimensões, ok? Esse aqui é uma técnica que a gente pergunta, quando eu falo qualidade, cite 3 palavras, né? E depois ele enumera em sequência da mais importante, é uma técnica de imagem e configuração de produto. Então é lógico que esse resultado é muito mais complexo, estou tentando aqui colocar os principais. Então assim, o que diferencia a qualidade mesmo, na cabeça, estou tentando pegar o que está em verde ali, que é o que diferencia um do outro, né? Então, qualidade é bom café, café forte, certificação aprovado, validade, não fala em confiança, né? Certificação, a palavra confiança, que geralmente a gente pensa, né, que vai fazer certificação, mas não é, né? Isso não aparece na cabeça. Sustentabilidade, meio ambiente, produção, a própria, você vê que ele, autolismo, ele usa a mesma palavra, né, não consegue achar outra. E a questão da preservação. Origem, fazenda e campo, né? Agora, outro lado que eu queria colocar desse resultado é que, veja, qualidade aparece em todas, né? Então, qualidade é qualidade, certificação tem a ver com qualidade, sustentabilidade é qualidade. E o que é qualidade? Qualidade é um montão de coisa, né? Então, quando você não sabe, né, é qualidade, é um conjunto de atributos, né? Tudo isso aí é qualidade. Então, mostra aí, de novo, um espaço. E sabor também, né? Origem tem a ver com sabor, isso é interessante, né? Certificação tem a ver com sabor também, e aroma ali aparece, né? E sabor também como primeiro em relação à qualidade. Qualidade tem a ver com sabor, mas certificação não tem a ver com garantia, sim com qualidade novamente, né? Então, a gente chama depois de means and ends, né? O que é começo e fim dentro da percepção do consumidor. Por falar em segmentação, a gente tentar aqui um aspecto importante, né, de você tentar agrupar o consumidor, não diferenciar, mas dentro dessa complexidade toda, e o foco foi inovação, em alguns aspectos em que o consumidor estaria buscando inovação, né? Então, o primeiro grupo ali são aqueles que aceitam café misturado com outros produtos, né, café com sabores, né, diferenciados, transgênicos, enfim, ele é bem aberto, né, bem aberto aí a diferentes consumos. Talvez seria até o primeiro target para uma inovação mais audaciosa aí, né? O outro grupo de consumidores, ele está mais preocupado com informação, né? Então, como é produzido, de onde é produzido, né? O que tem a ver esse tipo de bebida, tem... Ele compra, né, a questão da informação. O outro não quer café é café, não me coloque nada, eu só quero tomar o meu café, né? Essa história de diferenciar, né, e colocar aspectos de diferenciação, não está comigo não, né? Eu quero café. E o último aí, uma preocupação mais social, né, que menor número, né? Isso aqui é a quantidade, né, que apareceu. Como é qualitativa, né, ainda, né, eu não me arrisco ali a colocar o número, né, que exige, né, um grau de confiabilidade, mas o último lá são características mais outras e não ligadas necessariamente ao produto, né, que são as características aí socioambientais, ok?
Aí, no fim, né, a gente, vou passar rapidamente, fez vocês entenderem essa questão do conjoint, a gente apresenta. O que é conjoint? Você avalia mais de um atributo ao mesmo tempo. Porque geralmente você pergunta, ó, fale sobre isso, fale sobre aquilo. Aí você apresenta um conjunto de atributos, e ele vai ter que decidir. Então, ele enumera os cartões ali, né, basicamente para simplificar. Então, o sabor, né, se eu coloco lá, consumidor 3 dimensões aí, atributos, ele deu maior importância ao sabor, né, em relação à variedade e à torra, né? E dentro a gente consegue também identificar o nível que é mais preferido. Então, no caso aí, foi o suave, né? Aí a questão da marca, né? A gente colocou diferentes marcas, questão de certificação, né? E depois vem o certificador. De sustentabilidade, a gente escolheu trabalho, água e reserva legal. Então, ele dá mais atenção para a questão do trabalho, né? Juntando origem, país, estado e o local de produção, ele coloca aí, quer dizer, diferentemente até né, em geral, de outros produtos, que você fala de fora é melhor, né? Aqui a preferência é o Made in Brasil, aí foi o preferido, é seguido de Colômbia e Itália. Tá? Bom, só para finalizar, então, mais um comentário geral, eu acho que é importante frisar a abordagem sistêmica, então, não é interessante, não é um estudo do consumidor Edo, né, foram feitos painéis e isso depois se refletiu na pesquisa com os consumidores finais. A gente usou várias técnicas, né? Questionário longo, inclusive algumas a gente teve que adaptar, diminuir, reformatar para poder usar no tempo que a gente tinha. O consumidor cansava, né? No começo a gente até abandonou, teve que reduzir, para ser viável essa quantidade de informação que a gente coletou e essas técnicas. São técnicas, por exemplo, cadeias meio-fim é assim, por que isso é importante para você? Ele responde, porque isso é importante para você, e assim sucessivamente. Então, é difícil a campo você ter essa resposta. A gente avaliou essas 4 dimensões, né? Então, a gente não focou numa só, né? Em geral, os estudos focam num problema. A gente, né, tanto que a gente teve que dividir o questionário. E o rigor acadêmico, aí o professor Décio, né, já colocou, em relação aí a todo o processo, né? Realmente a academia, um trabalho acadêmico, o ganho dele, né, por todo esse rigor, é exatamente o nível de confiabilidade e você poder publicar o que a ILE também, né, não é qualquer empresa que aceita, né, fazer esse tipo de iniciativa. Então, agradecer também a ILE no sentido de poder usar esse material para publicação e disseminar esse conhecimento aí dessa pesquisa, desses resultados aí, tá bom? Então, assim, tem mais coisas a explorar, né? Então, eu acho que isso dá uma ideia geral e eu termino por aqui. Obrigado aí pela atenção. Obrigado, Edu.